Oi, meu nome é Evan. Tenho 29 anos e conserto carros para viver. 3 meses atrás, eu era só mais um mecânico atendendo chamados em bairros que eu nunca vou poder pagar. Aí, abri o capô de um SUV preto numa entrada de mármore e uma mulher de camisa social branca me observava trabalhar com olhos que faziam minhas mãos tremerem. Quando terminei o concerto de 30 segundos, ela me entregou um envelope com dinheiro demais e disse 8 palavras que ainda ouço toda noite antes de dormir. Eu sempre recompenso quem não tem medo de sujar as mãos. Se você está assistindo isso agora, me diz de onde você é nos comentários, porque eu ainda não sei se o que a gente fez foi errado. Eu tinha 29 anos e estava liso quando ouvi a voz dela pela primeira vez pela câmera da campainha. É o Evan, do serviço de mecânica? O interfone fazia tudo soar menor, mais metálico, mas mesmo através daquele alto-falante barato, eu percebi que ela não era como meus chamados habituais, polida demais, cuidadosa demais com as palavras. Sim, senhora, a senhora ligou sobre um problema no relé? Por favor, entre. A entrada está aberta. O portão clicou. Dirigi minha van Ford amassada por ruas que provavelmente custavam mais por mês do que eu ganhava. Casas de vidro, entradas de pedra, tudo tão limpo que doía só de olhar. O SUV dela estava parado numa entrada que caberiam 4 veículos, pintura preta, cromados que realmente brilhavam. O tipo de carro que eu via na concessionária e sabia que nunca entraria. Estacionei atrás dele. Peguei minha caixa de ferramentas. Ela abriu a porta da frente antes que eu batesse. Você deve ser o Evan. Meredith Hart era. Não sei como dizer isso direito. Bonita, mas não como as de revista. Bonita como alguém que aprendeu a se portar. Alta, cabelo escuro preso, 40 e poucos talvez. Aliança que refletia a luz quando ela gesticulava. Dona Hart? Meredith, por favor. Ela usava uma camisa social branca e jeans escuro que provavelmente custavam o que eu ganhava em 2 semanas. Mãos limpas, sem calos, mas os olhos pareciam cansados de um jeito que roupas caras não conseguiam esconder. O carro simplesmente morreu no estacionamento do supermercado ontem, ela disse. O guincho trouxe de volta, mas disseram que podia ser elétrico. Eu assenti. Abri o capô. O compartimento do motor estava impecável, como se alguém fizesse uma limpeza detalhada toda semana. Verifiquei as coisas óbvias primeiro. Conexões da bateria, fusíveis. Aí encontrei. O relé de partida tinha se soltado do encaixe. Concerto de 30 segundos. Tente agora, eu disse. O motor ligou imediatamente, suave. Perfeito. É. É só isso? Sim, senhora. O relé só precisava ser encaixado corretamente. Ela me olhou como se eu tivesse feito uma cirurgia. Quanto eu devo? O mínimo da visita técnica é 45. Ela desapareceu lá dentro. Voltou com um envelope. Tem 60, disse ela. Você me salvou de. Bem, Gavin teria dito que eu devia saber a manutenção básica do carro. O jeito que ela disse o nome do marido, como se deixasse um gosto amargo. Problemas no relé não são manutenção básica, senhora. Eles simplesmente acontecem. Meredith, ela disse de novo, mais suave. Eu estava guardando minhas ferramentas quando ela falou de novo. Você faz serviços em casa para outras coisas? Eu me virei. Ela estava parada na porta, uma mão na moldura. A luz da varanda a fazia parecer mais jovem de alguma forma. Que tipo de coisas? O armário da minha cozinha. A porta não fecha direito. Tem me enlouquecido por meses. Eu devia ter dito não. Devia ter dado a ela o número de um faz-tudo e ido embora. Em vez disso, eu disse: Posso dar uma olhada? Ela me levou pela porta da frente. A casa cheirava a lustra-móveis de limão e a outra coisa, algo caro. Tudo era branco e cinza e perfeito. Parecia capa de revista. A cozinha era maior que meu apartamento inteiro. Ilha no centro,
Bancadas de mármore, geladeira sub-zero zumbindo baixinho no canto. Este aqui? Ela disse, tocando uma porta de armário perto da pia. Não, a linha. Abri e fechei. O mecanismo de fechamento suave estava desregulado em talvez 2 milímetros. Conserto fácil com a ferramenta certa. Posso ajustar isso. Talvez leve uns 10 minutos. Por favor. Enquanto eu trabalhava, ela fez café. Café de verdade, não solúvel. O cheiro encheu a cozinha junto com o do lustra-móveis. Você mora por aqui? Ela perguntou. Do outro lado da cidade, perto do pátio de trens. Deve ser diferente. Diferente. Como se ela estivesse tentando não dizer mais barato. Tudo bem, perto do trabalho. Ela me entregou uma caneca. Cerâmica pesada. Não os copos de papel a que eu estava acostumado. O café estava perfeito, forte, quente. Minha mãe também mora lá, eu disse. Não sei por que mencionei isso. Ela está bem? Se virando. Contas médicas. Sabe como é. O rosto de Meredith mudou, mais suave. Sinto muito. Isso é difícil. Testei a porta do armário. Alinhamento perfeito agora. Pronto. Tão rápido? Às vezes, os concertos simples são os melhores. Ela estendeu a mão para a bolsa de novo, mas eu balancei a cabeça. Já paguei pela visita técnica. Mas você fez um esforço extra? Está tudo bem, de verdade. Eu estava arrumando minhas coisas quando ela disse: Eu sempre recompenso quem não tem medo de sujar as mãos. As palavras pairaram no ar entre nós. Não eram um flerte. Não eram óbvias. Apenas carregadas. Como se ela estivesse testando como elas soavam. Olhei para ela. Ela segurava minha caneca de café vazia com as duas mãos, me observando como se estivesse surpresa consigo mesma. Eu devia ir, eu disse. Claro, deixe-me acompanhá-lo até a porta. Na porta da frente, ela me entregou um cartão de visitas. Papel grosso. O nome dela em relevo. Caso. Se mais alguma coisa precise de conserto. Dirigi para casa com a voz dela na cabeça. O jeito que ela disse meu nome. O jeito que aquela porta de armário fechava perfeitamente agora, silenciosa e suave. Eu sempre recompenso quem não tem medo de sujar as mãos. Repeti isso umas 50 vezes antes de adormecer. 3 dias depois, ela ligou de novo. Evan, aqui é Meredith Hart. Da. Eu lembro. O triturador de lixo está fazendo um barulho horrível. Eu sei que provavelmente não é nada, mas o Gavin está num congresso e eu estou preocupada que possa alagar. Posso estar aí em 1 hora. Obrigada, deixarei o portão lateral aberto. É só vir por trás. Desta vez, ela me encontrou na porta da cozinha. Jeans de novo, camisa diferente, cabelo solto. Começou esta manhã, ela disse ligando o triturador. O barulho de moagem estava errado. Não perigosamente errado, apenas errado. Desliguei a energia no disjuntor. Retirei a peça. Algo de metal tinha caído pelo ralo. Parecia uma colher pequena. Está aí o problema. 20 minutos depois, tudo estava funcionando perfeitamente de novo. Café? Ela perguntou. Eu devia ter dito que tinha outro compromisso. Devia ter ido embora. Claro! Nós nos sentamos na ilha da cozinha desta vez. O mármore estava frio contra meus antebraços. Do lado de fora da janela, eu podia ver outras casas, outras entradas perfeitas, outras vidas que eu nunca entenderia. Há quanto tempo você faz isso? Ela perguntou. 7 anos. Comecei logo depois do ensino médio. Não fez faculdade. Não podia pagar. Minha mãe ficou doente no meu último ano. Tive que trabalhar. Ela assentiu como se entendesse, mas como poderia? Esta cozinha provavelmente custava mais do que a casa da minha mãe. Você é muito bom nisso, ela disse, em consertar as coisas. Obrigado. Não, eu quero dizer, você faz parecer fácil, como se realmente gostasse.
Eu gostava de resolver problemas, do momento em que algo quebrado voltava a funcionar, mas ninguém nunca tinha notado isso antes. E você? Eu perguntei. Você trabalha? Eventos de caridade, captações de recursos, esse tipo de coisa. Ela disse isso como um pedido de desculpas. Gavin diz que me mantém ocupada. O jeito que ela disse o nome dele de novo, como engolir algo amargo, parece importante. Parece. Ela me olhou como se eu tivesse dado algo a ela. Às vezes, eu me pergunto. Conversamos por talvez 30 minutos. Sobre trabalho, sobre o bairro, sobre nada, na verdade. Mas parecia algo. Quando saí, ela me acompanhou até o portão lateral. Evan, eu me virei. Obrigada por dedicar seu tempo. É o meu trabalho. Não, ela disse baixinho. Não é. Naquela noite, eu não conseguia tirar da cabeça a imagem dela parada naquele portão. O jeito que ela disse meu nome como se estivesse memorizando. Uma semana se passou, sem ligações. Eu disse a mim mesmo que era bom, inteligente. O que quer que estivesse acontecendo entre nós, se é que estava acontecendo alguma coisa, precisava parar. Aí, ela mandou uma mensagem. Número desconhecido, mas eu soube imediatamente que era ela. A torneira da cozinha está pingando, não me deixa dormir. Você poderia dar uma olhada? Fiquei olhando a mensagem por 10 minutos. Digitei e apaguei 3 respostas diferentes. Finalmente. Amanhã à tarde funciona? Perfeito, obrigada. A torneira precisava de um anel de vedação novo, conserto de 15 minutos, mas estendi para 40. Troquei o arejador também. Limpei o acúmulo de cálcio que ela nem tinha mencionado. Você não precisa fazer tudo isso, ela disse, me observando trabalhar. É melhor fazer direito. Ela fez chá desta vez, um chá de ervas que cheirava a flores. Sentamos na sala de estar, primeira vez que eu estava em outro lugar além da cozinha. Tudo era bege e branco e caro, mas frio de alguma forma, como um saguão de hotel. Gavin escolheu a maior parte disso, ela disse, seguindo meu olhar. Ele tem opiniões fortes sobre estética. O que você escolheria? Ela pareceu surpresa. Eu. Eu não tenho mais certeza. Cor? Talvez. Algo mais quente. Ela fez uma pausa. Como é o seu lugar? Pequeno, antigo, mas é meu. Isso parece legal. Você podia ver algum dia. As palavras saíram antes que eu pudesse impedi-las. Nós dois ficamos quietos. Eu quero dizer. Comecei. Eu sei o que você quis dizer, ela disse baixinho. Nenhum de nós disse nada por um longo momento. Eu devia ir, eu disse finalmente. Claro. Na porta, ela tocou meu braço. Só por um instante. Dirija com cuidado. Fiquei na minha van por 5 minutos antes de ligar o motor. A mão dela no meu braço. O jeito que ela disse que meu lugar parecia legal. Isso estava ficando complicado. 2 semanas depois, ela ligou sobre uma dobradiça rangendo na porta do quarto. Acorda o Gavin, ela disse. Ele tem ficado irritado com isso. Fui durante o dia, quando o marido dela estava no trabalho. A dobradiça só precisava de óleo. Mas enquanto eu estava lá, ela mencionou o portão do fundo emperrando, o corrimão solto na escada, a janela do quarto de visitas que não fechava direito. Pequenas coisas, concertos fáceis, mas que somaram 3 horas. Deixe-me pagar pelo seu tempo, ela disse quando terminei. Está tudo bem. Evan, por favor. Ok, 20 pelos materiais. Ela me entregou 40 e uma garrafa térmica. O que é isso? Café. Para a estrada. É. Fiz demais. A garrafa térmica era boa, de aço inoxidável, do tipo que mantém as coisas quentes por horas. Você não precisa. Eu quis. Naquela noite, eu bebi o café dela no meu apartamento. Estava perfeito. Melhor do que qualquer coisa que eu fizesse. Lavei a garrafa térmica com cuidado e a coloquei na minha bancada.
Eu a devolveria amanhã. Esse era o plano. Mas amanhã virou semana que vem. E a garrafa térmica ficou ali, me lembrando do jeito que ela sorriu quando me entregou, como se estivesse me dando um segredo. Quando ela mandou uma mensagem sobre uma maçaneta solta do armário, eu trouxe a garrafa térmica de volta. Limpa, vazia. Obrigada, ela disse, pegando-a. O café ajudou? Estava perfeito. Que bom. Ela fez uma pausa. Eu poderia enchê-la de novo, se você quiser. Eu queria muitas coisas, pensei. Seria legal. O padrão começou então. Pequenos concertos que poderiam ter esperado. Garrafas térmicas cheias de café que ficava melhor a cada vez. Conversas que se estendiam mais do que deveriam. Comecei a encontrar desculpas para dirigir pelo bairro dela, dizendo a mim mesmo que estava apenas procurando outros serviços. Mas, na verdade, eu estava procurando por ela, no jardim, na caixa de correio, em qualquer lugar. Às vezes, eu via o marido dela, cara alto, terno caro, sempre no celular. Ele acenava se me via, educado, mas distante, como se eu fizesse parte da paisagem. O que eu era, eu acho, o mecânico, o faz-tudo, invisível, exceto para ela. Tudo mudou na noite da tempestade. Era uma sexta-feira de outubro. Eu estava terminando um serviço de transmissão quando a chuva começou. Chuva de verdade, daquelas que transformam ruas em rios. Meu celular vibrou. Evan, sinto muito incomodar, mas nossa energia acabou e eu não consigo ligar o gerador. Gavin está em São Paulo e. Já estou indo. A viagem levou o dobro do tempo, ruas alagando, galhos de árvores caídos, mas eu cheguei. Ela me encontrou no portão lateral com uma lanterna. Cabelo molhado de correr entre a casa e a garagem, sem maquiagem, apenas ela. Sinto muito, ela disse. Tentei seguir as instruções, mas. Está tudo bem. Onde está o gerador? Corremos para Bauás, a garagem juntos. O gerador era de nível industrial, o suficiente para alimentar metade da casa. Mas não ligava. Verifiquei as coisas óbvias primeiro: combustível, óleo, vela de ignição. Aí encontrei água na linha de combustível por causa de uma conexão solta. Pronto, eu disse, e o gerador rugiu, ganhando vida. A garagem se encheu de barulho e fumaça, mas também de calor. O primeiro calor que eu sentia em uma hora. Ah, graças a Deus, ela disse. Eu estava imaginando comida estragada e. Ela estava tremendo, molhada da cabeça aos pés. Você devia entrar, eu disse. Se secar. E você? Estou bem. Você não está bem. Está morrendo de frio. Antes que eu pudesse protestar, ela me puxava em direção à casa, pela porta da cozinha, para a cozinha quente, iluminada pelo gerador. Sente-se, ela disse, apontando para um banquinho na ilha. Vou pegar uma toalha para você. Ela desapareceu lá em cima. Voltou com uma toalha grossa e uma camisa seca. É do Gavin, disse ela, me entregando a camisa. Vocês têm mais ou menos o mesmo tamanho. Troquei de roupa no banheiro de baixo. A camisa do marido dela serviu perfeitamente. Algodão caro, mais macia do que qualquer coisa que eu possuía. Quando saí, ela tinha feito chocolate quente. Chocolate quente de verdade, não daqueles de saquinho. Melhor? Bem melhor, obrigado. Sentamos um de frente para o outro na ilha. O gerador zumbia na garagem, a chuva martelava as janelas. E pela primeira vez, desde que a conheci, não estávamos fingindo que aquilo era só sobre consertar coisas. Fico feliz que você veio, ela disse baixinho. Claro que eu vim, mas você não precisava, não com este tempo, não numa sexta-feira à noite. Olhei para ela. Olhei de verdade, sem maquiagem perfeita, sem cabelo cuidadosamente arrumado. Apenas Meredith, real e quente e perto o suficiente para tocar. Sim, eu precisava, eu disse. Ela entendeu. Eu podia ver nos olhos dela. Evan, eu sei. Isso é complicado.
Eu sei disso também. A energia voltou de repente. As luzes acenderam com força total. A Sub-Zero zumbindo de volta à vida. O mundo normal retornando. Eu devia desligar o gerador, eu disse. Claro. Quando voltei da garagem, ela estava parada perto da pia. Voltou a ser a mulher controlada de antes. Cabelo arrumado, distância restabelecida. Quanto eu devo a você? Nada. Chamados de emergência fazem parte do serviço. Mas o tempo. Seu tempo. Meredith. Foi a primeira vez que eu disse o nome dela em voz alta. Está tudo bem. Ela me acompanhou até a porta. No limiar, ela parou. Fique com a camisa, ela disse. Você mereceu hoje. Dirigi para casa usando a camisa do marido dela. Cheirava a casa deles, a lustramóveis de limão e a tudo que era caro. Eu devia tê-la devolvido na semana seguinte. Devia ter colocado distância entre nós. Em vez disso, usei-a para dormir. A rotina da garrafa térmica continuou. Tornou-se algo de que nós dois dependíamos. Ela mandava mensagens sobre pequenos concertos, uma gaveta emperrada, uma perna de mesa bamba, um interruptor que soltava faísca. Eu consertava o que precisava ser consertado. Ela me mandava para casa com café e algo que parecia mais do que gratidão. Comecei a dormir melhor naquelas noites. O café, talvez, ou talvez fosse apenas saber que ela tinha pensado em mim. Encheu aquela garrafa térmica com as próprias mãos. Queria que eu tivesse algo quente para a viagem de volta para casa. 3 semanas depois da tempestade, o Luiz notou. Você tem estado diferente, cara, ele disse no almoço. Mais feliz, sei lá. Só ocupado, mês bom para chamados. É? Que tipo de chamados? Quase contei a ele. Quase disse que havia essa mulher casada, e eu estava me apaixonando por ela. Uma garrafa térmica de cada vez. Em vez disso, eu disse: nada de especial, só trabalho. Mas o Luiz me conhecia bem demais. Só toma cuidado, ele disse. Seja o que for. O que você quer dizer? Você sabe o que eu quero dizer. Naquela tarde, recebi uma mensagem da Meredith. Você poderia dar uma olhada na caixa de correio? A porta não fica fechada. Conserto simples. Serviço de 5 minutos. Mas quando cheguei lá, ela estava esperando com a garrafa térmica já cheia. Você não precisava fazer café, eu disse. Eu quis. Além disso, está frio hoje. Estava frio. Novembro tinha chegado cedo, mas sentado na cozinha dela, bebendo o café perfeito dela, eu me sentia aquecido por dentro. Evan, ela disse quando eu estava saindo. Sim, tome cuidado ao dirigir para casa. As estradas podem estar escorregadias. Uma coisa tão simples, uma coisa tão normal de se dizer. Mas o jeito que ela disse, como se estivesse preocupada comigo. Como se importasse para ela que eu chegasse em casa em segurança. Vou tomar. Naquela noite, eu estava sentado no meu apartamento segurando a garrafa térmica, ainda quente, ainda perfeita, e eu sabia que estava em apuros de verdade, do tipo que muda tudo. O e-mail chegou numa terça-feira de manhã. O Luiz me mostrou no celular dele enquanto tomávamos café na oficina. Olha essa porcaria, ele disse. Era da Associação de Moradores do Condomínio da Meredith. Assunto: veículos não autorizados permanecendo após o horário comercial. Havia uma foto anexada, uma foto granulada da minha van estacionada a 2 quadras da casa dela, com registro de horário da sexta-feira da tempestade, 21 e 28. Essa é a sua van, né? O Luiz disse. Meu estômago gelou. Sim. Cara, o que diabos você estava fazendo lá tão tarde? Concerto de gerador. A tempestade derrubou a energia deles. A energia deles? Eu podia ouvir a pergunta na voz dele. A mesma pergunta que eu vinha fazendo a mim mesmo por semanas. Uma das minhas clientes regulares, eu disse. Deve ser uma e tanto. A Associação de Moradores está chamando de permanência não autorizada. Li o e-mail novamente.
A Associação de Moradores estava pedindo aos residentes que denunciassem veículos de serviço que permanecessem além do horário comercial normal. Eles mencionaram preocupações com segurança, valores dos imóveis, mas, principalmente, mencionaram fofoca. Diz aqui que estão revisando todos os contratos com fornecedores, disse o Luiz. Isso inclui a gente, cara. O fundo do Gavin Hart tem aquele contrato de manutenção com a prefeitura. Uma reclamação e a gente perde essa grana. Não vai chegar a isso? Tem certeza? Eu não tinha certeza de nada mais. Naquela tarde, recebi uma mensagem da Meredith. Obrigada por tudo. 4 palavras, mas pareciam um adeus. Fiquei olhando a mensagem por 1 hora. Digitei uma dúzia de respostas. Apaguei todas. Finalmente, escrevi. Qualquer serviço legítimo que precisar, eu farei a cobrança corretamente. Ela não respondeu. Passei de carro pela casa dela naquela noite. Estacionei a 2 quadras de distância, como sempre, mas a luz da varanda permaneceu apagada. Fiquei ali por 5 minutos, mãos no volante, percebendo que era isso. O que quer que tivéssemos, o que quer que estivéssemos construindo, tinha acabado. As garrafas térmicas pararam. Os chamados para concertos pararam. A dança cuidadosa que vínhamos dançando por meses simplesmente terminou. Guardo a camisa do marido dela na minha gaveta. Mantenho a última garrafa térmica que ela me deu na minha bancada, vazia agora. Lembretes de algo que nunca chegou a se tornar real. Mais tarde da noite, quando eu não conseguia dormir, eu passava de carro pela rua dela, nunca virando, apenas verificando. Algumas noites, a luz da varanda piscaria 2 vezes, rápido, depois devagar, como um código. Nunca descobri o que significava, mas nunca esqueci também. Acordei na minha van às 6h10 de um sábado de manhã. Chuva fina no para-brisa. Meu pescoço doía de ter dormido encostado na porta. Eu disse a mim mesmo que estava estacionado ali, por logística. Tinha um serviço de frota às 6, a apenas uns 3 quilômetros de distância. Fazia sentido dormir perto em vez de dirigir pela cidade 2 vezes, mas nós dois sabemos que não era verdade. Eu estava a 2 quadras da casa dela porque alguma parte de mim não conseguia desapegar. O serviço de frota foi rotineiro. 8 trocas de óleo, uma limpeza de transmissão. Às 10 da manhã, eu estava pronto e indo deixar uma nota fiscal no escritório de outro empreiteiro. Aí, fiz a curva para a rua dela. Eu tinha a garrafa térmica no banco do passageiro, lavada, polida, com um post-it amarelo que dizia "Obrigado" na minha caligrafia cuidadosa. Dona Dwyer atendeu a porta lateral, a empregada. Uma mulher mais velha, olhos gentis, mãos práticas. Ela tinha estado lá, na noite da tempestade, limpando a água que havia entrado por uma janela aberta. Senhor Cole, ela disse como se estivesse me esperando. A senhora poderia entregar isso a Dona Hart? Da outra noite. Ela pegou a garrafa térmica sem fazer perguntas. Assentiu uma vez. Entregarei. Enquanto eu ia embora, verifiquei o espelho retrovisor. Nora Vale estava no jardim da frente, podando roseiras com precisão cirúrgica. Com os fones de ouvido, mas seus olhos acompanhavam minha van. Já são muitas passagens esta semana, pensei. A segunda-feira chegou com um trabalho legítimo, um sistema de irrigação do outro lado da rua da casa de Meredith. Desculpa perfeita para estar no bairro. Eu estava testando a pressão da água quando meu celular vibrou. A porta da frente bate com força. Dá para deixar mais suave? Terminei o serviço de irrigação. Fiz a cobrança ao proprietário direitinho. Fiz questão que Nora visse a entrega da nota fiscal. Então, atravessei a rua. Meredith me esperava na porta da frente. Era a primeira vez que a via em uma semana. Treme a casa inteira quando fecha, ela disse. Gavin diz que parece que estamos brigando. A porta precisava de um mecanismo de fechamento suave. Instalação simples.
mas fiz com calma, ajustando a tensão até que fechasse como um sussurro. Experimenta, eu disse. Ela empurrou a porta para fechar. Mal fez barulho. Como você faz isso? Ela perguntou. Fazer o quê? Deixar as coisas suaves. Ela não estava mais falando da porta. Só exige o toque certo, eu disse. Nós ficamos ali no batente da porta, a luz do fim de tarde coando pelas árvores. Por um momento, pareceu como antes, como se o e-mail da associação de moradores nunca tivesse acontecido. Então, ela riu. Não um riso forçado, nem educado. Um riso de verdade que vinha de algum lugar profundo e borbulhava. Nunca a tinha ouvido rir assim antes. O que foi tão engraçado? Perguntei. Nada, tudo. Ela balançou a cabeça. Eu só. Quando foi a última vez que alguém fez algo na minha vida funcionar melhor em vez de piorar? A pergunta pairou entre nós. Eu devia ir, eu disse. Claro, mas enquanto eu me afastava, ouvi a porta fechar atrás de mim. Silencioso. Perfeito. Não olhei para trás, mas sabia que ela estava observando. Terça-feira de manhã, 8h03. Luiz e eu estávamos no computador da oficina quando o celular dele tocou. Droga, ele disse lendo. Olha isso, outro e-mail da Associação de Moradores. Este tinha conseguido passar pelos contatos dele de alguma forma. O assunto me deu um frio na barriga. Acompanhamento, padrões de veículos não autorizados, a mesma foto da minha van, mas agora tinham adicionado contexto, registros de serviço da prefeitura, dados de registro do veículo. Eles sabiam exatamente de quem era a van. É você, cara, Luiz disse baixinho. Eles estão montando um dossiê. Para quê? Não sei, mas olha essa parte. Ele rolou a tela para uma seção sobre protocolos de avaliação de fornecedores. O fundo de Gavin Hart era mencionado especificamente como parceiro comunitário com o direito de avaliar prestadores de serviço. Uma única reclamação poderia nos afundar. Você precisa parar de ir lá, Luiz disse. Eu sei. Sabe mesmo? Porque não é só sobre você mais. Meus filhos comem por causa desse contrato com a prefeitura. Olhei para ele. Luiz tinha sido meu parceiro por 3 anos. Um bom homem. Trabalho estável. 2 filhos e o financiamento da casa. Eu paro, eu disse. Me promete. Eu prometo. Mas naquela noite, rascunhei uma mensagem para Meredith. Algo sobre a necessidade de manter limites profissionais, sobre as preocupações da associação de moradores. Eu digitei, apaguei, digitei de novo, nunca enviei. Em vez disso, apaguei o número dela do meu telefone. Então, fiquei lá por 10 minutos e adicionei de volta da memória. Alguns vícios são mais difíceis de matar do que outros. A mensagem dela chegou na terça-feira às 18h50, enquanto eu estava fritando ovos no meu apartamento. Obrigada por tudo. 4 palavras que pareciam uma porta se fechando. Fiquei olhando para o meu telefone por 20 minutos. Finalmente digitei de volta. Sempre que precisar de um trabalho legítimo, emito a nota fiscal certinha. Ela não respondeu. Fui à padaria da esquina. Comprei um café de que não precisava. Voltei e abri meu porta-luvas. A embalagem do biscoito de limão ainda estava lá. Daquele primeiro dia, quando ela me ofereceu café e eu estava nervoso demais para comer o biscoito que o acompanhava. Eu tinha guardado a embalagem como uma espécie de evidência. Evidência de quê? De que ela tinha sido gentil comigo? De que eu tinha confundido gentileza com outra coisa? Naquela noite, dirigi até o bairro dela. Estacionei a 2 quadras de distância e observei a casa dela por exatos 5 minutos. A luz da varanda continuou apagada. Dirigi para casa. Quarta e quinta-feira se misturaram. Luiz me lembrou que o fundo de Gavin faria avaliações de fornecedores na sexta-feira. Nosso pequeno contrato estava por um fio. Eu me concentrei. Registros de trabalho impecáveis, uniforme limpo, 0 desvios, 3 trabalhos em outros bairros.
Liguei para minha mãe para contar sobre o progresso das contas médicas dela. Vida normal. Trabalho regular. Meredith permaneceu em silêncio. Sexta-feira ao meio-dia, eu estava imprimindo notas fiscais quando notei um erro no serviço original dos Hart. O reparo do relé daquele primeiro dia. Eu tinha cobrado R$ 225 pela visita técnica, mas os itens somavam apenas R$ 165. Um erro de R$ 60 a meu favor. Eu poderia ter enviado a correção pelo correio. Deveria ter enviado. Em vez disso, imprimi uma nova nota fiscal e dirigi até o bairro dela. Nora estava mexendo no jardim de novo. Sempre no jardim, sempre observando, mas ela estava com os fones de ouvido, e eu estacionei legalmente desta vez. Caminhei até a porta da frente. Deixei um envelope endereçado a Contas, Residência Hart, debaixo do capacho. Virei-me imediatamente, sem demorar, sem olhar para trás. Encarei como um encerramento. De sexta a domingo, passou como um vídeo em time-lapse. Montagem da corrida beneficente de 5K no sábado de manhã, reparo de alternador de food truck, jantar de domingo com minha mãe. Evitei o bairro dela completamente. Luiz e eu conversamos sobre futebol e ajustes de preços. Coisas normais. Nenhum contato de Meredith. Domingo à noite, sentei na minha van em frente ao meu apartamento. Meia-noite, porta-luvas aberto, olhando para aquela embalagem de biscoito, uma coisa tão pequena para guardar por tanto tempo. Fechei o porta-luvas suavemente, como ela tinha me ensinado que as portas deveriam fechar. Segunda-feira, 1h58 da manhã. Batidas suaves na janela do meu motorista. Eu estava dormindo no meu apartamento, mas o som me fez sair de cueca e camiseta. Rua vazia, bairro tranquilo, mas ali, presa no retrovisor do motorista com uma xuxinha de cabelo, estava um lenço de seda, azul claro, caro. Eu o tinha visto em uma foto na aparador do corredor, de uma das galas beneficentes dela. Dobrada embaixo, havia uma nota com caligrafia precisa. A dobradiça está rangendo de novo. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos ouvidos. Olhei a rua inteira. Nada. Ninguém. Mas ela tinha estado aqui, no meu bairro, às 2 da manhã. Soltei o lenço e a nota. Tranquei a van. Sentei nos degraus da frente no frio por 1 minuto inteiro, segurando seda que ainda cheirava ao perfume dela. Ela tinha corrido um risco de verdade, o que significava que não dormi o resto da noite. Segunda-feira, 11h40. Reorganizei minha agenda. Disse a Luiz que ficaria indisponível por 1 hora. Compromisso pessoal, eu disse. Toma cuidado, ele respondeu. Dirigi até o bairro dela. Estacionei onde as câmeras não conseguiam pegar placas de carro facilmente. Caminhei até a porta lateral. Dona Dwyer abriu antes que eu batesse. Cozinha. Ela disse simplesmente. Enxugou as mãos no avental e deu licença. O cheiro me atingiu primeiro. Lustramóveis de limão e algo caro. Depois o som. A geladeira Sub-Zero zumbindo no canto. Meredith estava ao lado do armário que eu tinha consertado semanas atrás, a ponta de um dedo na borda como se estivesse segurando-o no lugar. Oi? Ela disse. Oi? Falamos como se estivéssemos numa biblioteca, baixinho, com cuidado. Obrigada por ter vindo. Obrigado pela nota. Tirei o lenço do bolso da minha jaqueta, dobrado com cuidado. Você não precisava devolver, ela disse. Você não precisava arriscar trazer para mim. Eu sei. Fui até o armário, abri e fechei. A dobradiça estava boa, perfeita, na verdade. Não está rangendo, eu disse. Eu também sei. Ela se aproximou, sem tocar, apenas perto o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro do shampoo dela. Por que você me chamou aqui, Meredith? Porque eu senti sua falta. 3 palavras que mudaram tudo. A associação de moradores. Eu sei sobre a associação de moradores. Eu sei sobre os riscos. Eu sei que isso é complicado e impossível e provavelmente estúpido.
Ela olhou para mim. Mas eu senti falta do jeito que você faz as coisas funcionarem. Senti falta do ritual da garrafa térmica. Senti falta de ter alguém na minha cozinha que realmente me vê. Eu te vejo. Eu sei que sim. Ficamos ali, sem nos mover. A cozinha tão silenciosa que eu podia ouvir meu coração batendo. O que a gente faz agora? Perguntei. Não sei. Dona Dwyer passou com um cesto de roupa suja. Fez contato visual com Meredith por apenas um segundo. Um olhar de confirmação, maternal e cuidadoso. Meredith assentiu levemente. Dona Dwyer seguiu para o andar de cima. Ela sabe, eu disse. Ela está com a nossa família há 8 anos. Ela sabe de tudo. E? E ela acha que eu estou sozinha há muito tempo. Removi o mecanismo de fechamento suave da porta do armário. Lubrifiquei o pino. Reajustei o amortecedor. Um trabalho que eu não precisava fazer, mas que deu algo para minhas mãos se ocuparem. Experimenta agora, eu disse. Ela abriu e fechou a porta. Silencioso. Perfeito. Até quando a gente vai fingir que é sobre porta de armário? Ela perguntou. Pelo tempo que for preciso. Mas mesmo enquanto eu dizia, nós dois sabíamos que não era verdade. Ela se aproximou, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor da pele dela. Evan? Sim, preciso que você saiba de uma coisa. O quê? Não é sobre meu casamento, nem dinheiro, nem tédio. É sobre o quê? Você. O jeito que você conserta as coisas sem fazer barulho por isso. O jeito que você escuta. O jeito que você fez aquela porta fechar suavemente porque eu pedi. A testa dela tocou meu ombro, bem de leve. Uma inspiração. Uma expiração. Todo instinto me dizia para abraçá-la, para fechar aquele último centímetro de distância. Em vez disso, apoiei a palma da mão na bancada de mármore. Escolhi a bancada em vez das costas dela. Nos afastamos no mesmo instante. O alarme de um carro disparou ao longe. A BMW de Gavin. Nós congelamos. Escutamos. Nada. Apenas os barulhos do bairro. Mas foi o suficiente para nos lembrar onde estávamos. Eu devia ir, eu disse. Eu sei. Coloquei uma nota fiscal detalhada na ilha da cozinha, incluindo a correção de R$ 60 daquele primeiro serviço. Adicionei uma nota com minha caligrafia cuidadosa. A porta fecha suavemente agora. Dona Dwyer apareceu com um saquinho de papel. Sua garrafa térmica. Ela disse baixinho. Limpa. A mesma garrafa térmica que Meredith havia me dado naquela primeira noite. Vazia agora, mas de alguma forma ainda quente em minhas mãos. Obrigado. Caminhei pelo mesmo caminho para fora. Passei pelo armário que fechava silenciosamente, pela cozinha que cheirava a limão e possibilidades. Saí pela porta lateral que Dona Dwyer segurava aberta com paciência maternal. Não olhei para trás até chegar na esquina. A luz da varanda estava apagada. 2 dias se passaram. Luiz e eu sobrevivemos à avaliação de fornecedores. O fundo renovou nosso contrato com uma linguagem tão genérica que parecia ter sido escrita por robôs. Alívio e terror em igual medida. Quarta-feira à noite, 22h14. Sentei à mesa da minha cozinha, com o lenço agora em uma gaveta, não no bolso. A garrafa térmica na bancada, limpa e vazia. Eu respirava mais fácil e pior ao mesmo tempo. Quinta-feira à noite. Tive um chamado legítimo para consertar o aquecedor de água 2 ruas dali do bairro dela. Quando terminei, peguei o caminho mais longo para casa. Passei pela rua dela sem parar, apenas de passagem. Quando virei a esquina, a luz da varanda piscou 2 vezes, curto, depois uma longa. Não foi acidente, muito deliberado. Estacionei na próxima rua. Mãos no volante, coração disparado. O padrão parecia familiar, como código Morse, mas mais simples. 2 curtas, uma longa. Fiquei sentado ali por 10 minutos, revivendo aquilo, pensando em todas as coisas que ela havia me ensinado.
a dobradiça que passou do ranger ao silêncio, a garrafa térmica que passou de quente a vazia, a cheia de novo, a aula de câmbio manual que dei no carro do marido dela quando a bateria arriou e eu tive que fazer pegar no tranco na entrada da garagem deles. Do tranco ao deslize, do parar ao seguir. Duas curtas, uma longa. Dirigi para casa com meu coração batendo no ritmo daquele sinal. Na semana seguinte, aconteceu mais duas vezes, sempre quando eu estava legitimamente por perto a trabalho. Sempre o mesmo padrão. Nunca parei, nunca respondi, mas aprendi a ficar atento. A rotina se tornou algo com o qual podíamos viver, apenas trabalho oficial, limites profissionais. Mas se eu por acaso estivesse no bairro e se a luz da varanda por acaso piscasse aquele padrão, era o suficiente, quase o suficiente. Guiei o lenço na gaveta do meu quarto, a embalagem do biscoito no meu porta-luvas, a garrafa térmica na bancada da minha cozinha, limpa e vazia. Sinais de algo que não podia ser totalmente nomeado. Domingo à noite, 2 semanas depois do nosso reencontro na cozinha, fiz chá e abri a janela do meu apartamento. A chuva batia em escadas de incêndio de metal em algum lugar na distância. Deixei o pensamento dela chegar e passar como o tempo. Algumas portas fecham suavemente, algumas luzes falam em código, alguns tipos de amor vivem no espaço entre o que é possível e o que é certo. 2 semanas depois, terminei um serviço de freios do outro lado da cidade. Fim de tarde, luz dourada que fazia tudo parecer mais quente do que era. Eu poderia ter pegado a rodovia para casa, rota direta, trânsito pesado. Em vez disso, peguei o caminho mais longo. Passei por centros comerciais e zonas escolares e, finalmente, inevitavelmente, pela rua dela. Não entrei, nem diminuí a velocidade. No sinal vermelho, peguei meu telefone e gravei uma nota de voz. Para mim, para depois. Para ter a versão de mim que talvez um dia entendesse o que tudo aquilo significava. Algumas portas, eu disse no telefone, depois que fecham sem fazer barulho, te ensinam a escutar uma luz que você não teve coragem de nomear. O sinal abriu. Guardei o telefone. Dirigi até o ponto de doação e joguei a garrafa térmica junto com outros utensílios de cozinha, de que estava me desfazendo. Deixei os símbolos irem sem drama. Naquela noite, estacionei em frente ao meu apartamento e fechei a porta da minha van com cuidado. Não bateu. Em algum lugar do outro lado da cidade, uma mulher para quem eu tinha consertado coisas estava provavelmente preparando o jantar em uma cozinha que cheirava a lustra-móveis de limão, abrindo e fechando a porta de um armário que movia-se como seda. Em algum lugar, uma luz de varanda talvez estivesse piscando um código que eu tinha aprendido, mas nunca respondido. E em algum lugar, entre o que aconteceu e o que não aconteceu, entre o que dissemos e o que não pudemos, havia uma história sobre clemência, sobre saber a hora de parar, sobre a gentileza de deixar algo perfeito exatamente como estava. Caminhei até meu apartamento, girei a chave em uma fechadura que funcionava suavemente porque eu a lubrifiquei no mês passado e fechei minha porta sem fazer barulho. Algumas portas, depois que fecham sem fazer barulho, te ensinam a escutar uma luz que você não teve coragem de nomear. Se isso te encontrou na hora certa, você saberá.